Você que tem, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 19 e no versículo 17. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 17 e o 18. Aleluia. Diz assim na tradução que eu tenho: levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram. E com ele, 2 ladrões ao lado de Jesus. Vamos ler de novo para fixar a nossa mente? 17. Levando a sua própria cruz, quem é Jesus? Ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Amém? Pode se assentar. Me dê sua atenção de presente por alguns minutos, porque depois eu quero deixar uns 10 minutos para o pastor. Aleluia. Deus está aqui, meus amigos. E a bondade e o favor do Senhor nos alcançou mais uma vez. E ela é a razão e as circunstâncias de nós estarmos aqui mais uma vez. E hoje, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre a cruz de Cristo. Uma cruz que era minha, que era tua, que era nossa, que era vossa. A gente pode conjugar em qualquer tipo de verbo. Essa cruz que prenderam o Senhor. E o Senhor foi crucificado pelo meu e pelo teu pecado. Eu quero fazer a lembrança dos irmãos que a grande comissão e a ordem do Senhor continua sendo a mesma. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado e quem não crê será condenado. Então nós caminhamos diante de uma verdade do Espírito Santo, que a partir da cruz nós entendemos que nós temos que levar o amor de Jesus. Ide por todo o mundo. Por todo o mundo. Então eu quero provocar você nessa semana, para que você, a partir desse texto que eu falei agora, comece a falar mais do amor de Jesus, para que no próximo domingo, na próxima estação, mais pessoas estejam ao seu lado servindo a Jesus, porque nós como igreja estamos entendendo a grande comissão, que é levar o amor de Jesus, não importando a opinião, não importando as nossas diferenças, não importando nada. Amém? Então nosso desejo é nessa noite, sim, nós precisamos levar o amor e a mensagem da cruz. Talvez essa mensagem vai chegar num vídeo da internet, talvez essa mensagem vai chegar, talvez não seja para quem está aqui, mas para alguém que está aqui, que a partir do entendimento da cruz de Cristo, consegue levar o amor do Senhor a tantas outras pessoas. Essa cruz não é o fim, mas é o start da grande comissão do Senhor. A partir da morte de Jesus, nós possamos, e nós agora, algo que nós não tínhamos antes, nós temos a partir da cruz de Cristo, a partir do sacrifício de Deus, Deus encarnado como um homem decidiu vir a nós, mesmo nós, aqui está a absurda graça de Deus, que nós, na nossa própria mente, nós não conseguimos compreender alguém morrer por alguém que não conhece. Mas o Senhor, com seu grande amor, com sua graça, Ele morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sabendo que antes de vir no culto nós estávamos pecando, e muito mais ainda, mesmo dentro da igreja, muitas vezes nós estamos pecando com a nossa própria mente. Mas graças ao Senhor, então, sempre quando eu falo da parte de Cristo, falando uma palavra, sempre falo muito isso, eu trato isso como um privilégio. Isso é um presente e uma oportunidade que o céu liberou sobre nós. Então agora Jesus levou a sua cruz. E eu quero falar do primeiro dia, ou da sexta-feira, como você quiser. O primeiro dia foi o quê? A morte de Cristo. E para que juntos, meus amigos, nós possamos entender o propósito da cruz, nós precisamos urgentemente. Não quero dar uma boa notícia para você agora, não. Eu quero dizer para você que para você entender sobre a cruz, você precisa morrer. Aleluia. Você quer viver o extraordinário do Senhor, você quer viver o chamado que o Senhor já disse, você precisa urgentemente morrer. Porque a cruz, a gente fala muito em vida a partir da cruz, mas ela é uma vida através do quê?
da morte. Eu quero falar de morte, meus amigos, agora um pouco. Como morte? Sim, nós precisamos urgentemente morrer para nós mesmos. Hoje, urgentemente, nós precisamos morrer para os nossos vícios, para que a gente possa começar a entender o princípio da cruz. Aleluia! O Senhor tem um propósito e um plano perfeito na vida de cada um que está aqui, na vida de quem está nos assistindo. Talvez você não descobriu isso ainda, mas eu tenho o dever de dizer para você que o Senhor tem um plano na sua vida, na sua casa, mas para que esse plano perfeito seja aperfeiçoado, você precisa ir para a cruz de Cristo. É nesse lugar onde eu vejo a morte, onde eu vejo que muitos pensam que é o fim. Mas o Senhor está dizendo aí, se você entender a cruz de Cristo, você vai entender que não é o fim. É apenas o início, mas nós temos que ter consciência como igreja, meus amigos, de que é necessário nós morrermos. Eu posso dizer por mim, antes de pisar no altar aqui, quando o pastor me convidou, eu precisei urgentemente me agarrar aos pés de Jesus e começar a morrer, mortificar a minha carne, como diz Paulo, para que a morte de Cristo seja manifestada através de mim. E essa palavra, antes de falar com você, já me matou muito. Você parece ser tão banal assim, não sei se você consegue entender, meus amigos. Há um senso de urgência no Evangelho de Cristo. Pessoas estão morrendo sem salvação e a gente fala que a gente quer viver, a gente quer ter porta aberta, a gente quer ter milagre, a gente quer ter tudo isso e Jesus tem para dar. Amém por isso. Mas nós, como uma igreja, queremos entender com uma maturidade que para nós podermos desfrutar de tudo que o Senhor tem, nós temos que vir. Olha aqui, nossa igreja tem uma cruz aqui, mas essa cruz está vazia. Nós temos que olhar para ela e falar que eu tinha que estar aqui preso nela. E para que você possa desfrutar de tudo que o Senhor tem para você. Desculpa te decepcionar nessa noite. Você precisa urgentemente morrer. Você precisa urgentemente parar de mentir, meu amigo. Você urgentemente precisa parar de enganar seus clientes. Você urgentemente precisa parar de querer tirar vantagem de todas as coisas. Urgentemente você precisa parar e largar a pornografia. Infelizmente você tem que abandonar todos os seus pecados. Porque se você não viver a partir do entendimento da cruz de Cristo, o inferno lhe espera e lhe aguarda. Desculpa não. Tem que pedir desculpa. Arrependa-se dos seus pecados, meus amigos. Misael, arrependa-se dos seus pecados, porque o inferno está te esperando. Então hoje o Senhor te dá uma oportunidade de vida nova. A partir, se você entende, eu preciso morrer naquela cruz. Eu preciso negar-se a si mesmo, assim como Jesus se despiu de toda a humanidade de Deus. Se tornou homem. Nós precisamos disso. Gálatas 3:13 vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou a maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Mas em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele, na criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Meus amigos, nós temos que entender que nós, vou repetir, você é muito repetitivo nisso, nós precisamos urgentemente morrer para que Cristo se manifeste em nós. Porque o que vai acontecer? E acontece muito, e a gente vê por todos os lados. A gente acaba apenas vivendo das migalhas que caiam da mesa do Senhor. Mas o Senhor nos dá a oportunidade, aí, homem e mulher, jovem e criança, sente-se à mesa comigo. Mas só se senta à mesa com o Senhor quem está disposto a morrer. Só que nesse lugar de morte vai haver tantas coisas. Você vai ser talvez abandonado. Talvez nesse lugar, quando você decidir morrer pelo Senhor, talvez você vai ser traído.
Talvez todas as pessoas que acreditavam na sua vida, acreditaram no seu ministério, acreditaram na sua casa. Quando você olhar para baixo na cruz como Jesus, nem todos estavam lá. E muito pelo contrário, uns já estavam até no meio do caminho de Emaús. Pessoas que apostavam em ti, pessoas que acreditavam em ti. Porque você decidiu morrer para si mesmo. E não se apavore, meus amigos, se algumas amizades você não estiver mais tão perto de você como você imagina. Pessoas que um dia confiavam em você não estão mais talvez confiando em você. Não porque elas são ruins, não. Não porque eu sou melhor que ninguém, nós somos melhores, não. Mas porque nós entendemos que nós precisamos olhar para a cruz e morrer todos os dias para que o Evangelho de Cristo se manifeste em cada um de nós. E é isso que é uma das minhas orações essa noite. Para que nós, como igreja, não sejamos... Eu sempre falo isso, que Tramandaí não precisa de mais igreja. Tramandaí, o litoral, precisa de homens e mulheres que entenderam a cruz, que entenderam a Jesus. Porque senão, se nós não entendermos, nós somos filhos do Pai, nós vamos ser uma igreja apenas que vive da migalha que cai da mesa. Nós seremos apenas homens e mulheres que viemos, tiramos a nossa escala, cantamos uma boa canção, mas não geramos frutos de arrependimento em quem está ouvindo. Se nós não decidirmos hoje, meus amigos, há um senso de urgência nisso, de arrepender-se dos nossos pecados. Talvez outrora nós não tenhamos mais essa oportunidade. E olhe para o céu e agradeça, Senhor, obrigado pelo privilégio. Quer dizer que a partir do estalar de dedos você vai ser mudado? Não. Mas aquele que começou a boa obra é o Senhor Jesus. Então convida você a pegar seu Instagram quando terminar do culto e parar de seguir algumas páginas que você segue, a parar de curtir coisas, a ver coisas que não agradam o Senhor. E eu não estou falando de um evangelho radical, estou falando em senso de propósito. Tudo que nos impede do Senhor é pecado. Tudo que nós construímos e colocamos no lugar do Senhor, nós estamos fazendo um ídolo daquilo. E nós temos a cara de pau de muitas vezes criticar nossos amigos católicos que idolatram imagens. E nós estamos construindo muitas vezes altares, ídolos, e adorando eles. Só que a gente não tem coragem de admitir. Tem alguém me entendendo isso aqui hoje, essa palavra? Olhe para a cruz de Cristo, porque Ele carregou sobre nós. Ele decidiu morrer por cada um de nós. Isso a gente está na sexta-feira, no primeiro dia. A gente tem que entender. Agora vem o segundo dia. Vou tirar o casaco aqui. Deu calor. Aleluia. Agora vem o segundo dia. Talvez o dia mais difícil, que é quando há um silêncio. O primeiro dia a gente entendeu que é morte, mas o segundo dia é o silêncio. E é onde a maioria das pessoas se perdem. Não é morrendo, porque a gente sai do culto como esse, a gente sai muito animado, a gente está disposto a morrer. Só quando a gente entende que a partir, quando eu escolho morrer, vai haver um silêncio. E esse silêncio é onde mais a gente percebe amigos, ou onde a gente mesmo já se perdeu. É quando o céu fica em silêncio. É quando a gente ora com muita força e o céu não responde. Quando a gente ora com mais santificação, com mais vontade, a gente não falta uma oração do primeiro dia, a gente se manifesta em tantas coisas, mas o céu continua fechado. Eu tenho uma palavra para o seu coração. O silêncio de Deus, anote isso, é a maior pedagogia do ser humano, para um homem e para uma mulher.
O silêncio de Deus, onde a gente entende que a nossa vida, aleluia, é totalmente dependente do Senhor. Nesse segundo dia, o céu se calou, a terra se calou. Sabe o que acontece nesse segundo dia? Homens que tiveram a ordem de pescar homens, não mais peixes, voltam a buscar as suas redes e voltam a lançar sua rede ao mar. Discípulos que eram de outros lugares voltam para suas casas. Discípulos que acreditaram e viram os milagres do Senhor, discípulos que caminharam com o Senhor, discípulos até que caminharam sobre as águas com o Senhor, eles voltaram para o seu lugar. Porque o silêncio nos dá medo. O silêncio de Deus muitas vezes nos cria uma sensação de abandono. E talvez muito de nós aqui, quem está nos assistindo, esteja passando por este momento de silêncio do céu. Não sei se você já teve essa triste comparação de falar assim: as coisas dão tudo certo para os outros, parece que para mim nunca dá certo, parece que para mim as coisas são sempre mais difíceis, parece que eu tenho sempre que correr mais que os outros. Não sei se alguém já se identificou com isso aqui. Tem coisas que estão trabalhando, mas amigo, eu trabalho certinho, eu não faço nada errado. Uma vez perguntaram para uma irmã da igreja: por que desse silêncio? E ela falou assim: quando o aluno está fazendo a prova, o professor fica em silêncio. O silêncio de Deus não é para matar você. O silêncio de Deus não é para fazer você desistir. O silêncio de Deus, ele existe para que o terceiro dia aconteça. O silêncio de Deus é onde nós aprendemos quem é o Senhor. E eu nunca me esqueço, um dos maiores silêncios que eu vi de Deus foi quando eu morava aqui na igreja. Era dividido, o pastor alugava aqui, eu morava no canto aqui. E naquele ano ali, eu morei um ano aqui, bem certinho, estragou tudo dentro de casa. O Bernardo tinha 3, 4 anos, nem isso. Pensa numa luta, pensa no silêncio. Ficar lavando, quem sabe, com criança pequena, a gente passou o inverno inteiro lavando roupa na mão, porque a placa da máquina estragou e eu não tinha dinheiro para comprar. Naquela época era a época do DVD, estragou o DVD, meus irmãos. Estragou o micro-ondas, meus irmãos. E um dia eu subi, antes não tinha um telhado aqui, eu fui lá no canto orar: Jesus, eu não aguento mais. Sabe o que Jesus falou? Ele não fala assim. Ele não falou que no outro dia eu ia comprar uma casa. Ele não falou que eu ia prosperar. Ele não falou que alguém ia mandar um rancho. Ninguém mandou rancho. Ninguém veio arrumar minha máquina. Ninguém veio me dar um DVD novo. Não, ninguém veio fazer nada. Só alguém veio lá do céu e disse: e lá no fundo eu ouvi a voz do Senhor: eu estou trabalhando. Só que é nesse silêncio do segundo dia onde nós nos perdemos. E o Senhor tem uma palavra para o seu coração: não desista do segundo dia. Fique firme no segundo dia. Aleluia! Porque todo o silêncio de Deus, anote o seu coração, todo o silêncio de Deus, ele antecede o maior romper da nossa história. Eu vou repetir para você entender. Todo o silêncio de Deus antecede o maior romper da nossa história. Se você está ouvindo apenas o silêncio, é porque o maior romper da sua história está chegando. Você que está na live nos assistindo, para onde esse vídeo alcançar, se você está em silêncio nesses dias, se prepare para o maior romper da sua história. No silêncio nós não ouvimos nada, mas muitas das vezes é como uma gestação.
ou é com uma gestação. Nós não ouvimos a voz da criança. Por maior que seja a tecnologia hoje, que tem ultrassom 3D, você consegue se identificar. A criança vê um pouquinho mais os detalhes. Mas é impossível ainda ouvir a voz da criança. Mas mesmo no silêncio, mesmo você não entendendo, o Senhor está trabalhando. O Senhor está guardando a sua casa. Feche seus olhos, se você pode, um pouco comigo. Você está nesse segundo dia, onde você acorda e dorme pensando em desistir, onde você esqueceu das promessas que o Senhor fez na tua vida. É nesse lugar. Até Jesus foi levado para um deserto e foi questionado e foi duvidado. Se o Senhor é Deus, faz a pedra virar pão, se jogue daqui. Até Jesus, Deus foi levado para o deserto. Conosco não seria diferente. O Senhor Jesus ainda Ele diz que nós passaríamos por todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo que Ele fala que nós passaríamos por todo esse silêncio, Ele diz para nós: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ei, igreja, tende bom ânimo. Se lembre das promessas que o Senhor fez para a tua casa. Aleluia. E é nesse silêncio que o inimigo mais trabalha na mente de filhos que estão dentro da igreja. É fazer nós duvidarmos das promessas do Senhor. É fazermos duvidar daquilo que o Senhor disse. Ah, mas eu estou há tantos anos orando pela salvação da minha família. O Senhor disse que salvaria a sua casa. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, meus amigos. Talvez você esteja apenas vivendo o silêncio de Deus. Talvez você esteja não entendendo o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus é a maior pedagogia da terra. Imagina se Deus falasse tudo exatamente como deveria. Faz isso. Alguns pode ser, mas com a grande maioria, Ele trabalha com silêncio. Ele trabalha com uma porta fechada. Ele trabalha com uma doença na família. Ele trabalha com uma falta de dinheiro. Ele trabalha com tantas outras formas. Ele trabalha com coisas impossíveis. Ele trabalha no dia mau. A palavra do Senhor vai dizer para nós: lembre-se do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha o dia mau. Todos nós passamos pelo segundo dia, meus amigos. Se você está no primeiro, se prepare para o segundo, aperte o cinto e foque apenas em Jesus. Que a gente possa dizer como um Jó: pensei que tudo podes. Aleluia. Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos e projetos serão frustrados, porque fiel é o que prometeu. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, Ele em breve virá e não tardará.
Aguente firme esse segundo dia, meu amigo. Ah, segundo dia. Em vez de Davi falar para a alma, ele podia falar para o segundo dia, né? Por que te abates ao segundo dia? Porque a vontade, a nossa carnalidade, meus amigos, a nossa natureza, ela vai muitas vezes querer fazer nós desistirmos, porque é muito mais fácil. Eu estava acompanhando um trabalho, deixa eu falar de Júlio Rita, esse cara que dá comida toda quinta, se eu não me engano, no viaduto da Conceição, não tem nada a ver com a igreja, mas eles dão comida lá. Eles alimentam 500, 600 pessoas toda semana lá. Sabe o que acontece? Eu estava pensando nisso. Aquelas pessoas lá, ou a maioria delas, não pararam lá porque quiseram. Aí eu comecei a pensar nessas pessoas que vivem em situação de rua. Depois da pandemia, das enchentes, quase triplicou o número de pessoas em situação de rua. E elas estão lá, meus amigos, não porque elas são ruins. Elas, claro, óbvio, elas acabam entrando na drogadição, na bebida, na prostituição, porque elas tentam colocar o lugar de Jesus, preenchendo esse lugar. Eu comecei a pensar, Senhor, misericórdia daquelas pessoas, Jesus, que estão lá mendigando por um prato de comida. Aí o Senhor começou a falar assim, já pensou por que elas estão lá? Porque um dia faltou um abraço de uma igreja, talvez para elas, meus amigos. Talvez a família abandonou, talvez elas não suportaram o segundo dia. E é difícil mesmo suportar o segundo dia. A gente vê história de pessoas que eram lá do Goiás e pararam aqui no Rio Grande do Sul. Pessoas que eram do Rio Grande do Sul pararam lá no norte, no Pará. Porque não suportaram o segundo dia. E saíram caminhando, abandonando família. A gente vê história de pessoas com formação, na rua. Porque não suportaram, não tiveram o privilégio que nem nós, de ouvirmos a palavra do Senhor hoje. E mudar os nossos hábitos. E entender tudo isso. O Senhor tem um plano, tanto na vida deles quanto na nossa. A minha oração é que você suporte esse segundo dia. E eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que você chegou aqui. Qual a falta que você está tendo? Suporte, meus amigos. Suporte esse segundo dia. Por mais difícil que seja. Por mais que doa. Por mais que você não entenda. Suporte. Suporte. E a minha oração em nome de Jesus hoje é que você saia daqui fortalecido no Senhor. Que mesmo estando no segundo dia, você continue inabalável no Senhor. Confiante nas promessas do Senhor. Confiante na palavra do Senhor. Confiante porque Ele é fiel e prometeu. E como eu falei, o segundo dia ele é o prenúncio do terceiro dia. Talvez você não saiba. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Você pode celebrar Jesus. Houve um silêncio, houve uma morte. Aleluia. Mas agora Ele ressuscitou. Mas agora Ele ressuscitou. Para todo aquele que suportar o segundo dia, há uma boa nova chegando para sua casa hoje. Há uma boa nova chegando nos seus negócios. Há uma boa nova chegando na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Porque se você suportou o processo da cruz, que te exigiu nada mais do que tudo, que te exigiu mais nada do que tudo. E hoje, nós somos livres.
livres. Livres em Cristo. E foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Eu quero te encorajar nessa noite mais uma vez. Você tem esse sentimento de liberdade. Não um sentimento de estar cativo mais. Você não é mais cativo. Porque Jesus morreu na cruz. Você entendeu a cruz. E agora você é livre. Se aproveite da liberdade. Mas não abuse da liberdade. O Senhor te chamou para viver muito mais do que você está vivendo hoje. Suporte o segundo dia para que você possa dizer boas novas de salvação. Para que através de tudo aquilo que Cristo fez e manifestou na sua vida, você possa levantar suas mãos hoje mesmo e dizer: mas o terceiro dia chegou. E eu estou livre. Hoje nós aqui somos livres. Eu sou livre. Nós somos livres, amados e perdoados. Hoje nós temos liberdade para tanto cantar Oséias de Paula, ou até mesmo cantar Drops, Alessandro Vilas Boas. E se quiser nós podemos misturar tudo, porque outrora nós éramos escravos até mesmo do estilo de música. Nós éramos escravos do modo de falar, do modo de pensar. Meu Deus, pregando divãs. Amém dos irmãos conservadores. Estamos aqui também por causa deles. Mas podemos chegar muito mais longe. Então não limite a liberdade. Entendendo isso aqui, essa palavra, entenda essa palavra no seu coração. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Para que você seja curado. E ninguém vai curar ninguém sem antes passar pela cruz. Ninguém vai ser livre sem antes passar pelo processo da cruz. Você não vai conseguir que seu ministério, a sua vida seja desenvolvida no pleno do Senhor, se você antes não passar pela cruz. Você pode ser salvo, sim, porque é por graça. Mas você pode ter nessa noite a escolha de viver apenas das migalhas que caiam da mesa, ou a oportunidade de sentar na mesa do dono do pão. O Senhor te convida, meus amigos, suporte, para que você possa chegar ao terceiro dia e ao vencedor. Aleluia. Não é sobre só quem chega em primeiro lugar, mas é para quem não desiste nunca, porque é aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei. É isso que Deus quer falar conosco hoje, nessa noite. Você não vai viver o extraordinário do Senhor sem antes passar pela cruz de Cristo. Suporte os processos. Você está numa igreja saudável, pronta para lhe ajudar. Mas não uma igreja perfeita, não espere isso. Mas se cada um fazer a sua parte, nós entendermos que talvez o Marcos aqui esteja no primeiro dia e eu tenho que ajudar ele no primeiro dia. O Juninho está passando pelo segundo dia e eu tenho que ser a pessoa que vai ajudar ele no segundo dia. Eu já passei talvez por esse processo. E assim é. Aqui tem um do 1, aqui tem um do 2, aqui tem um do 3, aqui tem um do 1, aqui tem um do 3. Isso é igreja, meus amigos. Porque nós não queremos ser pessoas que vivem da migalha, do evangelho raso, do evangelho superficial. Sim, não. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos que homens e mulheres se convertam à cruz de Cristo, se convertam ao propósito da salvação. Que venham doentes e eles sejam curados. Que haja libertação no nosso meio. Que haja transformação no nosso meio. Que haja cura. Cura divina. E nós precisamos ter esse entendimento de cruz. De cruz, meus amigos.
Porque é muito fácil eu vir aqui hoje pregar sobre porta aberta. E vai alguém chorar lá atrás, e vai alguém chorar aqui na frente, e eu glória. Alguns irmãos, talvez esteja um dia que a gente pregue sobre isso, mas não é hoje. Eu tive uma triste, decepção é triste, né? Então talvez sendo redundante. Uma decepção essa semana. Estava falando com uma colega minha de trabalho. E eu falei, e aí, parou de ir na igreja? Papo, né? Papo de crentes, né? Querendo converter os outros. Me afastei. Eu falei, mas o que houve, moleque? Tá longe de Jesus, sabe que Jesus já é difícil, sem longe é mais difícil, a gente começa querendo brincar. Né? E aí, hoje, quando até tentei ir na igreja, mas não fui. Tu sabe, meu marido faleceu. E uma semana antes de ele morrer, Marcos, ele pediu para tomar ceia. E a igreja não foi dar ceia para ele. E hoje ela não vai mais na igreja. Porque o marido dela morreu sem a igreja levar ceia para ele. E ela, eu até tento ir lá, mas aí eu me lembro disso e eu estou chateado. E eu tenho essa tristeza comigo, de o meu marido morreu e não levar a ceia para ele. Aí eu me pergunto, que igreja nós estamos nos tornando, meus amigos? Esse homem não vai ter mais a oportunidade de tomar ceia. Porque, desculpa falar isso, desculpa nada. Sem filtro hoje. Que vergonha, meus irmãos. Eu falei, quase falei o nome dela, né? Que vergonha, se tivesse falado meu pastor, nós ia toda a igreja lá e ele não ia sem ceia. Ela, não vou mais na igreja. Isso me feriu demais. Jesus, onde é que eu estava? Por que eu não falei com essa mulher antes, Jesus? Mas ela é de outro ministério, que quase todo mundo conhece aqui. E a gente, respeita. Jesus, tem misericórdia, Jesus. Uma alma foi, talvez, não sei se foi para o inferno ou não, mas eles negaram a ceia para o homem. Que igreja nós estamos, meus amigos? Desculpa falar uma coisa. Desculpa nada de novo, papai. Desculpa porque já fala de novo, né? Para de pedir desculpa. Que vergonha, cara. Isso dá uma vergonha na gente. Dá vontade de ir lá xingar aquela gente lá. Misericórdia. Mas talvez nós estamos igual porque nós não estamos passando pela cruz. Aquilo eu fiquei chateado mesmo. Cara, negar a ceia. O Senhor nos dê consciência, meus amigos, nesses dias. Passe ser uma igreja que passe pela cruz. Curado, restaurado. Vamos colocar de pé antes que eu peça desculpa de novo. Que o Senhor venha curar o nosso coração nessa noite. Nós precisamos urgentemente dessa cura, meus amigos. E ninguém será curado sem antes passar pela cruz. Eu até anotei uma frase aqui. Um monte de cola. Aqui é uma frase. Deus sentiu a dor da perda de um filho, para que nós nunca venhamos sentir mais a ausência de um pai. A cruz é sobre paternidade. Que o Senhor venha nos curar nesses dias. Se você tiver coragem, antes de eu passar para o pastor, quero orar junto com você. Passa aqui na frente. Se você quiser, óbvio. Eu não vou pedir desculpa, tá? Passa aqui na frente, vamos orar. Para que nós venhamos suportar tanto o primeiro dia, tanto o segundo dia, e chegarmos curados no terceiro dia, ressuscitados do Senhor. Pode vir mais para frente, à vontade. Que nós não venhamos negar ceia para ninguém. Amém? Corre aqui enquanto os irmãos vão cantando e o pastor fica com a